Um bom dia a você que ouve, que é ligado no nosso canal. Estamos no quadro Lições da Vida dos Santos. É muito importante para nós olhar que a vida dos santos tem ligação com a nossa. E você que ouve esse vídeo, que vê esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, dá o teu favorito, ativa o sininho e receba a notificação todos os dias. E um pequeno ensinamento da igreja, da vida dos santos para nós. Sou missionário Felipe Frazão. E nós vamos ouvir hoje a historinha, um pouco da história de São Bento, aquele que tem o famoso ditado Ore et labore, oração e trabalho. Isso é que une e dignifica a vida do ser humano. Olha um pouco da história de São Bento. São Bento nasceu na Úmbria, na Itália, no sul da Itália, no ano 480. Desde pequeno manifestou um gosto, ele já tinha um gosto pela oração, pela vida cristã, por viver a graça e a bondade de Deus. Ele que gostava muito dos estudos, era um homem estudioso, foi estudar filosofia em Roma, foi para Roma para aprofundar a filosofia, e lá ele encontra um eremita, e o eremita lhe deu um hábito de um frei, aqueles hábitos que eles usam. Ele deu um hábito e falou um pouco como a mão de Deus na vida daquele jovem. Imagina um jovem envolvido com os estudos e Deus coloca um eremita para ir lá e tocar e falar com aquele jovem, e ali ele começa a se apaixonar por aquela história como um sinal de Deus forte no seu coração. E o eremita chama ele para viver um momento de deserto, para ir para uma caverna, e ali ele passa 3 anos aprofundado em oração, em jejum, sem ter contato com ninguém. Imagina um jovem que vive estudando e de repente vai para uma caverna e fica ali no deserto sem ter contato com ninguém, se alimentando, jejuando e orando somente em dependência de Deus e do Espírito Santo. Isso aconteceu com a vida de São Bento. E o mais interessante, o monge alimentou-lo por 3 anos e depois parou um pouco. O monge levou para uma gruta e passou todo esse tempo, e ele sem ter contato com ninguém, e ali ele foi aprendendo tudo sobre a vida cristã naquele lugar deserto. E olha o que aconteceu, um fato interessante, por volta do domingo de Páscoa, um sacerdote naquela região estava tomando a sua refeição, e Deus fala com uma voz forte na casa daquele sacerdote: não vejo o meu servo que está com fome? Vai dar de comer a ele. E aquele sacerdote entende bem o mistério de Deus, e Deus dá uma direção, e ele sai a procurar qual é o servo que está com fome, até o Espírito Santo levar aquele sacerdote até aquela caverna e ver que lá estava aquele homem que vivia em oração e servindo a Deus e pagando por cada um de nós, pagando penitência pelas almas que estavam na perdição. E aquele encontro com o sacerdote é como se Deus usasse o sacerdote para ir lá e buscar aquele jovem para a sociedade. E quando ele vem para a sociedade, ele, com um dom muito forte de aconselhamento e de orar pelo povo, Deus vai realizando milagres e prodígios, e os ensinamentos tocam a vida daqueles que procuravam São Bento para receber uma direção pelo Espírito Santo. E quando ele volta, ele começa a participar do convento, o povo começa a procurar. A santidade dele era tão grande que incomodava aqueles que viviam dentro do convento, mas não fazia realmente a vontade de Deus. E ali ele começa a ser perseguido, ele começa a ser maltratado, e arma-se uma cilada para ele, e colocam veneno, os próprios monges colocam veneno na sua comida para que ele venha a falecer. E quando ele faz a oração sobre o alimento, ele vê o alimento. Deus mostra ali claramente que aquele alimento foi envenenado. E ele, vendo aquilo, ele pede perdão aos irmãos e perdoa os irmãos, e decide sair do convento e voltar para a caverna novamente. E quando ele volta para a caverna, Deus dá uma inspiração dele fundar uma fraternidade. E ali ele começa orando, jejuando, e começa a fundar. E em poucos anos já existia mais
de 12 mosteiros espalhados pela região, porque Deus deu o sinal de que estava com ele. E se for um pouco da vida de São Bento que é conhecido por a sua vida e entrega a Deus. Assim seja eu e você. Qual é o eremita que precisa falar conosco? Qual é o sinal que Deus está dando para a nossa vida? Fique esperto para os sinais do céu. O hábito do eremita tocou o coração de São Bento. O que precisa tocar o meu e o teu coração? Que Deus te abençoe e te guarde. Isso foi a lição da vida de um santo desta quarta-feira.